Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Tudo bem com vocês? Espero que sim, do fundo, mas do fundo do meu coração. Estamos aqui para mais um encontro semanal, Reflexões Bíblicas, uma inspiração com a Palavra de Deus. Para vocês que estarão acessando posteriormente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei exatamente o horário, mas eu creio no nome poderoso de Jesus que a sua vida já está sendo abençoada. Recomendo que tenha em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma, sabedoria, sobretudo nos aproxima de Deus, fortalecendo assim a nossa fé e esperança. O tema de hoje, Reflexões Bíblicas, dom de socorro. Significado bíblico explicado. O dom de socorro na Bíblia, também conhecido como dom de prestar ajuda, surge em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. A palavra diz assim: na igreja Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. Não é claro a partir do texto exatamente o que este dom de prestar ajuda significa, mas todos nós entendemos o que significa ajudar alguém e como uma ajuda pode acontecer de muitas formas diferentes. Entrando no detalhe sobre o versículo 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28, como Deus colocou alguns membros em postos mais eminentes do corpo, assim também alguns cristãos na igreja. Ele colocou no primeiro posto apóstolos, que são homenageados com um cargo de maior distinção e dotados de dotações próprias. Em segundo lugar, estão os profetas classificados, cujo objetivo é prever eventos futuros ou falar por interpretação imediata para a edificação da igreja. No terceiro, professores de um tipo mais comum depois daqueles que são dotados, em alguma ocasião particular, de poderes miraculosos. Depois, os dons de curar doenças, ungindo os enfermos com óleo e orando por sua recuperação. Além disso, ele dotou alguns com extraordinária atividade, sagacidade, como podem capacitá-los para serem ajudantes na administração de instituições de caridade. Outros são qualificados por sua prudência para serem nomeados para governos, para que, por seus conselhos, os assuntos da sociedade possam ser dirigidos e conduzidos da maneira mais segura e feliz possível. Existem operações maravilhosas nas quais os homens aprendem diferentes tipos de língua que nunca haviam aprendido por nenhum método humano. Todos devemos ajudar uns aos outros, mas Deus dá a algumas pessoas uma capacidade especial para reconhecer necessidades e ajudar da melhor maneira. Até os líderes precisam ser ajudados em algumas ocasiões. O apóstolo Paulo recebeu ajuda valiosa de um homem chamado Epafrodito, enviado pela igreja de Filipos, enquanto estava preso. Em Filipenses 2, versículos 29 a 30, a palavra diz: e peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honrem homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Epafrodito foi enviado para Paulo para ajudá-lo e suprir toda a ajuda necessária, mas ele quase morreu por amor a Cristo e ao seu irmão. Ele não se intimidou perante as circunstâncias, apenas ajudou Paulo no que foi preciso e arriscou o que de mais precioso tinha: a vida. Todos os dias temos oportunidade de ajudar o próximo, de arriscar um pouco de nosso tempo ou dinheiro para servir o nosso semelhante. Mas, por tantas vezes, deixamos de servir ou de ajudar o nosso próximo por motivos tão menores que Epafrodito teve ao arriscar a sua própria vida para salvar e servir a vida de Paulo.
Deus nos dá várias oportunidades de servir uns aos outros diariamente, de arriscar coisas bem menores que Epafrodito teve. Ele apenas espera que cada um de nós não perca essas oportunidades, que tenha a ousadia de servir ao nosso semelhante, indiferente das circunstâncias ou das situações. Jesus morreu na cruz para salvar cada um de nós. Epafrodito quase morreu para salvar e servir a Paulo. E você? O que está disposto a fazer, obedecendo a Deus e salvando a vida uns aos outros? Você está disponível para servir ao próximo? Quais são as suas prioridades? Salvar a sua própria vida ou a vida do próximo? Pense a respeito, meu irmão, minha irmã, de todas essas perguntas. Comece a se doar por amor uns aos outros. Reorganize as suas prioridades. Comece a servir, ouvir e ajudar no que for preciso, sem questionar ou ignorar as oportunidades de Deus. Deus espera que você esteja disponível para servir, seja lá quem for e onde estiver. Queira estar disponível a arriscar o que for preciso para amar e servir uns aos outros, indiferente de todas as circunstâncias que você ou as pessoas se encontrem. Continuando com a nossa meditação, vários outros dons espirituais fluem dessa vontade de ajudar, que é inspirada pelo Espírito Santo. O dom de socorro ou a ajuda interage com outros dons para funcionar. Temos exemplo, o dom da administração, que também é uma forma de ajudar. Deus dá a algumas pessoas a capacidade de organizar e administrar. Esse é um dom muito importante, porque gerir as atividades e as finanças de uma igreja não é tarefa fácil. O profeta Daniel se tornou muito influente, não só porque interpretava sonhos, mas também porque tinha o dom de administração. O dom de contribuir também é uma forma de ajudar, tanto irmãos e irmãs como a própria igreja. Também devemos todos contribuir para a igreja segundo nossas possibilidades. Também os projetos de evangelização. Deus dá a algumas pessoas a capacidade para contribuir muito, apoiando vários ministérios. A igreja da Macedônia ajudou outras igrejas mais pobres e várias mulheres ajudaram Jesus financeiramente. Por fim, o amor, o maior dom que Deus nos dá. Sem amor, nenhum outro dom tem valor. O amor nos ajuda a usar todos os nossos dons da maneira certa. Todos devemos buscar mais do dom de amor. Sem amor, é impossível ajudar. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 2, a palavra diz: ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas. Se não tiver amor, nada serei. Há muitos dons que são dados pelo Espírito Santo conforme Ele escolhe, mas, a menos que esses dons espirituais sejam ministrados uns aos outros por meio do amor, eles são de pouca importância e de nenhum valor espiritual. Lemos que os cristãos carnais em Corinto não podiam ser considerados crentes espirituais. Paulo se dirigiu a eles como bebês em Cristo, embora tivesse uma superabundância de dons espirituais. De fato, eles não careciam de nenhum dom espiritual, mas tinham sido enriquecidos em todos os sentidos, com todo tipo de palavra e com todo conhecimento. Mas, se o dom espiritual não for administrado com amor, é como um gongo que ressoa ou um símbolo que retine. Todo dom que não se rende aos impulsos do Espírito é de pouco valor. Todo dom espiritual do alto que não é usado para a glória de Deus não tem valor algum. Quando os dons espirituais são egocêntricos ou são usados de forma hipócrita para autogratificação, autoexaltação, interesse próprio ou busca egoísta, Deus não é glorificado e o dom é invalidado. Se o dom de profecia, fé, conhecimento ou entendimento não for ministrado em amor, não significa nada.
Mesmo que fôssemos dotados de declarações proféticas, habilitados a entender todos os propósitos secretos de Deus, obtivéssemos todo o conhecimento ou fôssemos dotados de fé sobrenatural suficiente para mover montanhas, isso não teria importância sem amor uns pelos outros. A palavra de Deus ensina que devemos negar a nós mesmos, mantendo o ego no lugar da morte, para que possamos amar e servir ao Senhor, nosso Deus, em espírito e em verdade, e encorajar e edificar nossos irmãos e irmãs em Cristo. Fazemos isso permitindo que o amor de Deus flua para dentro de nós, através de nós e para os outros. Amemo-nos uns aos outros em espírito e em verdade, porque o amor procede de Deus, e aquele que ama, como Cristo ama, edificará o corpo de Cristo e glorificará a nosso Pai que estás nos céus. Resumindo, na visão de Paulo, da mesma forma alguém pode receber revelações maravilhosas de Deus, ele pode entender os grandes mistérios de Deus, tremendas verdades até então não reveladas, mas agora reveladas a ele. Ele pode receber um grande influxo de conhecimento divino, transmitido sobrenaturalmente. Ele pode receber aquela fé heróica que é capaz de remover montanhas. No entanto, se esses dons maravilhosos são usados apenas para o seu próprio benefício e não para a edificação de outros membros do corpo de Cristo, eles não têm valor e o detentor não é nada, isto é, ele não ajuda os outros. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, eu finalizo as reflexões bíblicas com esta mensagem para a sua vida. Se as suas intenções não forem cobertas de amor, não adianta fazer o que você faz. Não adianta possuir tudo na questão material se em você não tiver amor. Entenda que sem amor verdadeiro nenhum tipo de relacionamento se sustenta. Se você não amar a Deus sobre todas as coisas, se você não se amar, se você não amar o seu próximo ou falhar em algumas dessas etapas, nada você será, nada adiantará. O amor é o início de todo relacionamento. O amor é a base. Fidelidade, por exemplo, cresce com o amor. Ser a imagem e semelhança de Deus começa quando amamos a Ele, quando amamos quem está do nosso lado, não importa quem seja. Permanecemos por amor. Não troque o amor pela frieza. Não o aniquile dentro de você por causa de traumas, tristeza, desprezo de qualquer tipo de decepções. Quem permanece no amor é justificado. Recebam essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada para a minha vida e para a sua vida, para a honra e a glória do Senhor. Feche os olhos, curva a sua cabeça. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai Jesus Cristo, amado Mestre. Pai, mantenha-me sempre humilde diante do Teu trono de graça. Ajuda-me a usar meus dons e graças espirituais para encorajar e edificar meus irmãos e irmãs em Cristo e para glorificar o Teu nome. Que eu possa viver a minha vida em amor, em paz, e que eu tenha discernimento para continuar a servir a Ti e aos irmãos aqui em Cristo na terra. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço e enalteço para todos sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Não hesite, compartilhe, deixe seu like, seu comentário, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, nos recomendem. Até o próximo encontro para a glória do Senhor.